Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Vocês já me conhecem, mas me apresentando novamente, eu sou Jonatas Aparecido Guimarães, professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, trabalhando principalmente aí com a literatura. Esse vídeo ele é destinado principalmente para que a gente possa conversar e explicar um pouquinho sobre o que seria essa disciplina, o que nós vamos ver nela. E para isso, inicialmente, é muito importante que nós possamos pensar um pouquinho no que nós vamos estudar. Pois bem, o que acontece é quando nós pensamos em literaturas africanas de língua portuguesa, desde já é necessário, a gente vai trabalhar bastante isso, mas desde já é importante a gente já deixar claro que essa disciplina ela vai trabalhar com um corpus muito amplo, muito extenso, ou seja, normalmente a mídia veicula, isso é extremamente perigoso, a mídia acaba veiculando uma visão de que essas literaturas africanas, ou de que o continente africano, na realidade, é uma única coisa, de que a África é uma única coisa. Nós vemos imagens da África que acabam trazendo sempre uma mesma noção, como se todo o território africano tivesse uma única identidade, tivesse uma única característica, ou seja, é uma visão que acaba homogeneizando muitas diferenças que existem. Quando nós falamos de África, é interessante, é necessário, é fundamental que nós tenhamos a noção clara de que estamos falando de um continente. É a mesma coisa que se nós estivéssemos falando de literaturas da América do Sul ou literaturas americanas de língua portuguesa. No caso, literaturas americanas, iríamos acabar voltando para o Brasil, porque é o único país americano de língua portuguesa mesmo, oficialmente, né? Agora, quando nós pensamos nas literaturas africanas de língua portuguesa, aqui nós já temos uma complicação. Nós temos vários países com a língua portuguesa. Então, quando nós estivermos estudando, nós vamos trabalhar de uma maneira muito sucinta. Trata-se apenas de uma apresentação, de um índice mesmo dessas literaturas. Para vocês terem ideia, quando nós estudamos a literatura brasileira, nós passamos um curso todo estudando literatura brasileira. E quando nós estudamos as literaturas africanas, nós temos uma única disciplina para poder estudá-la. Nesse caso, então, é necessário que a gente já tenha a noção bem clara de que essa única disciplina, ela serve como uma apresentação. O corpus é muito extenso, temos vários países. Nesses vários países, o processo de formação da sua literatura tem características históricas muito distintas, então nós vamos ver de uma forma realmente panorâmica, nós vamos ver essa visão mais superficial, uma visão mais de cima mesmo dessas literaturas, para a gente poder ter algumas noções, o desenvolvimento de fato de algumas noções. Então, como nós vamos trabalhar, quais vão ser as estratégias? Né? Como sempre, a nossa disciplina ela vai ser dividida em 4 módulos. Nesses 4 módulos, o que nós teríamos? São 4 módulos em que nós vamos primeiro ter um olhar mais superficial, um olhar mais genérico sobre essas literaturas. Genérico no sentido mesmo de que nós vamos trabalhar ao mesmo tempo, olhar mais generalizado, vamos dizer, nós vamos trabalhar ao mesmo tempo as várias literaturas africanas, claro, tendo sempre cuidado de apontar literatura de quais países, de quais escritores, de qual momento histórico nós iremos lidar, mas nós vamos procurar olhá-las simultaneamente, até para a gente poder ter uma visão realmente mais geral. Isso é importante até porque não chega, né, na grande mídia, não chega nas escolas, essa visão do que realmente seria essa literatura e da dimensão que elas têm. Isso seria realmente fundamental. O primeiro momento, então, ele vai ser destinado para que a gente possa ver as várias literaturas ao mesmo tempo e até para que a gente possa ter um olhar mais comparativo sobre elas. Passando do primeiro para o segundo módulo, nós já vamos ter uma outra questão. Nós vamos passar ali dessa visão panorâmica para um olhar para as literaturas, para a formação, para a construção da identidade nacional nas literaturas angolana e moçambicana de língua portuguesa.
Então, o que que acontece nesse sentido? Nós iremos ver uma coisa que é fundamental para as literaturas africanas de língua portuguesa, que é o processo de luta pela independência e a construção de uma ideia de nacionalidade que se faz de alguns modos distintos, dependendo dos países. Então, nesse sentido, quando nós estivermos trabalhando no módulo 2, nós vamos ver, em um primeiro momento, uma breve história dessa construção dessa literatura angolana, dessa ficção angolana, como nós teríamos aí a ideia de uma construção de uma nação, de uma nacionalidade, ou seja, a independência nacional tendo a literatura como um instrumento de construção dessa independência. Sobre esse aspecto, então, é necessário que a gente entenda que é a construção angolana e depois a literatura moçambicana, olhando especificamente o autor Mia Couto, e não de outros países. A formação dessa ideia de nação nos países, ela teve momentos distintos, características distintas, então nós vamos pegar um desses aspectos e vamos procurar olhar como foi construído neles. E, além disso, nós precisamos de já ter uma noção clara de que são, na história da literatura mundial, pensando-se, essa construção da literatura dita angolana, dita moçambicana, são construções muito recentes, elas vieram, sobretudo, no século XX. Então, nós temos aí literaturas muito jovens, literaturas muito recentes, né? E então, essa construção ela vai ser vista, sobretudo, no módulo 2, sobre esses dois aspectos, procurando situá-los historicamente, mas ele já nos permite entrever um elemento que é fundamental, que é a construção da nacionalidade nesses países e na África de língua portuguesa como um todo. No terceiro módulo, nós já vamos procurar refletir, proporcionar ali aquela reflexão sobre as identidades africanas. Quando coloco a questão de identidades, é algo fundamental que nós pensemos. Os países africanos de língua portuguesa, a divisão dos territórios não foi feita obedecendo-se às divisões étnicas, às divisões culturais que existiam, que eram pré-existentes, eram feitas, sobretudo, ali atendendo aos interesses do colonizador e não do colonizado, não existia, né, esse interesse. Então, quando nós falamos essa construção dessa identidade, não é possível falarmos em uma única identidade, nós precisamos de falar sobre várias identidades. No terceiro módulo, então, nós vamos ver como houve essa questão das identidades. No quarto módulo, nós vamos ver como essas identidades elas estão relacionadas com a língua e com a tradição oral nos países africanos. Sobre isso já é interessante a gente deixar claro. Embora nesses países a língua oficial seja o português, lá existe o português coexiste com outras línguas. Então, são variadas línguas que nós temos, e a relação entre a língua portuguesa e essas línguas nativas, vamos dizer assim, nem sempre é uma relação, ou quase nunca é uma relação harmônica, é muitas vezes uma relação tensional. Isso acaba influenciando muito nessa constituição das identidades. A videoaula que nós teremos para o módulo 3 e para o módulo 4, na realidade, vai ser uma única videoaula, que vai ser alocada no módulo 4, desculpem, no módulo 3. O que acontece? Quando nós temos essa videoaula, seria muito mais interessante, ou a opção ela se justifica por isso, de que, na realidade, nós estaremos tratando da questão das identidades, e a questão da língua e das tradições orais é um elemento importante, que vale nós destacarmos em separado, mas a videoaula seria interessante que nós colocássemos conjuntamente, ok? Pois bem, nesse aspecto, como ficaria a nossa divisão de pontos, como ficariam as atividades? Nós vamos ver isso no próximo vídeo, mas nós teremos uma atividade virtual para cada uma desses módulos, e teremos também uma atividade presencial que vai valer ponto, que seria o nosso segundo encontro presencial, que vai valer 20 pontos, e, por fim, a nossa prova final, que vai ser o nosso terceiro encontro presencial, que vai valer 50 pontos. Isso nós vamos falar um pouquinho mais detidamente, com mais detalhes, na nossa próxima videoaula, que vai ser a apresentação das atividades, ok? Mas então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina.
Nessa nossa disciplina, eu estarei acompanhando vocês bem de próximo. Não teremos um tutor virtual nessa disciplina, então eu estarei com vocês ali acompanhando mais próximo. Então, para o que vocês precisarem, podem sempre contar comigo, que eu estarei à plena disposição de vocês, ok? Para isso, sempre eu estarei com vocês toda segunda-feira a partir das 19 horas. Então, a partir das 19 horas, eu estarei com vocês ali acompanhando sempre as dúvidas, dando sugestões para as atividades e sugestões de possíveis leituras, de aprofundamentos nos estudos. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.